Vamos falar hoje de felicidade. Eu não gosto de receita de bolo, vocês sabem disso, mas hoje eu vou dizer para vocês 10 coisas que vocês têm que abandonar para poderem começar a caminhar em direção à felicidade. Então, vocês estão prontos aí? Já pega o caderninho, já começa a anotar, porque hoje temos 10 coisas, aquelas 10 coisas mais toscas que a gente faz e que impedem a gente de começar a trilhar o caminho da nossa felicidade. Primeira coisa, crenças limitantes. Gente, crença limitante é um assunto que hoje na internet todo mundo fala, né? Então, você precisa abandonar suas crenças limitantes porque seu pai colocou na sua cabeça, sua mãe, sua avó, sua tia, sua professora. Crença limitante, se você quer saber, essa aí que te impede de alcançar as coisas que você quer, que te impede de você ir em direção à sua felicidade, essa crença, muito provavelmente, não foi ninguém que colocou na sua cabeça. Essa crença, quem colocou na sua cabeça foi você. Você sabia que a gente cria e descria crença assim, com a velocidade da luz? Sabia? E isso faz parte do nosso processo de crescimento, faz parte do nosso processo de autodesenvolvimento. Como é que começa uma crença? Eu vou contar rapidinho pra vocês como é que começa uma crença. Uma crença, ela começa com um pensamento. Pensamento. Sabe quando você pensa assim? Sei lá, você faz um treino de corrida, aí você vai mal. Aí você faz um segundo treino de corrida, você vai mal. Aí você sai do segundo treino de corrida e fala assim: nossa, meu Deus do céu, sou um péssimo corredor. Enfim, você começou com esse pensamento. Se em qualquer outro momento você tiver um treino ruim, muito provavelmente você vai trazer aquele pensamento de novo. Nossa, eu sou um péssimo corredor. Nossa, eu sempre quebro em todos os treinos. Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí você começa a chegar num ponto que é, você se rotula como um péssimo corredor por causa de 2 treinos que você teve lá atrás. É assim que se forma uma crença. Uma palavra que gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Falando desse exemplo que eu dei, da história da corrida, começou com a palavra, porque sempre a palavra gera o pensamento. Esse pensamento do sou um péssimo corredor gerou aquele sentimento ruim e que a gente é danado para poder ficar alimentando bicho ruim na gente, né? Gerou o sentimento e esse sentimento ele gera uma ação. Qual que é a ação? A ação é você, todo treino, já ir com medo. Então você já vai e fala assim, ai meu Deus, tenho certeza que eu vou quebrar. E qual que é o resultado? Todo treino você quebra. Então é assim que a gente começa a enraizar as crenças na nossa vida, né? E aí eu pergunto pra você, por que não enraizar crenças que impulsionam a gente? Por que não enraizar crenças que colocam a gente pra frente? Porque o ser humano, gente, é um bicho doido. Ele adora se guiar pela dor. É um negócio muito incrível, né? Então assim, quando a gente vai quebrar crenças, a gente olha pra dor. Agora, quando a gente vai construir uma crença impulsionadora, você acha que a gente olha pra onde? É pra dor também, viu? Por incrível que pareça. Então, quando a gente pergunta assim, o que te custa você ficar vivendo de acordo com essa sua crença? Me custa a minha performance na corrida. Tá, e o que te custa se você começar a pensar, né, como, sei lá, um outro tipo de pensamento, uma crença impulsionadora, uma frase que te mova? O que isso vai te custar? Isso vai me custar não quebrar na corrida. Ou seja, a gente sempre pensa no pior. Então, falando do primeiro passo, tenta mudar o seu padrão de pensamento. Tenta sair do padrão negativo para o positivo. Claro que não é tão simples assim. A gente às vezes demora um processo de coaching inteiro para poder quebrar uma crença limitante. Mas começa a fazer isso com você mesmo. Quando você perceber aquele pensamento que vem e que você nunca teve, ele ainda não é uma crença. Ele é só uma opinião que você tem a respeito de você mesmo. Então, muda, muda, muda. Quanto mais você muda, mais você está dizendo para o seu cérebro, isso aqui, fora. Isso aqui é o que eu quero. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, morar no passado. Gente, segundo e terceiro passo estão ali, pau a pau, junto, um com o outro. O segundo passo é morar no passado, o terceiro passo é morar no futuro. Então assim, qual é o problema das pessoas hoje? Ninguém vive no presente, né? Ninguém tá atento às oportunidades, às pessoas, às conexões, às realizações que acontecem no momento de agora. A gente ou tá pensando no passado, então ai, nossa, meu Deus, quando eu tinha 30 anos, eu era tão jovem, eu não tinha pé de galinha, eu era assim, ia pra balada, todo mundo olhava pra mim.
tá vivendo no passado, né, querida? Porque agora você tem 35. Então, por que você tá vivendo lá nos 30? Por que você não vive a plenitude dos seus 35? E aí, eu já vou até pro terceiro passo, que é viver no futuro. Aí, a de 35 tá pensando assim. Ai, meu Deus, gente, já pensou que treva quando eu fizer 40 anos? Como é que vai ser? Crise dos 40, idade da loba, começa tudo a cair, a curva começa a ficar descendente. Para de sofrer por antecipação. O grande mal hoje da sociedade é o estado de ansiedade. Ninguém é ansioso. A ansiedade é um estado, né? Então, ou você tá vivendo no passado ou você tá vivendo no futuro. E aí o que acontece? Você não vive o seu presente. Você não vive os momentos que te fazem feliz. Você não consegue olhar para, por exemplo, um momento com o filho, um momento com o marido. Por quê? Porque você tá sempre pensando ou lá atrás ou lá na frente. E quando você chega lá na frente e você olha aqui para trás, sabe o que você vê? Você vê uma pessoa que viveu à sombra de quem você gostaria de ter sido. Então, aproveita esse vídeo aqui do YouTube e pensa, onde você está vivendo? É no passado ou é no futuro? Será que não é melhor você começar a se ater ao presente? Ah, mas como que eu faço isso? Medita, respira. Quando você usa o seu nariz para você se ater ao momento presente, você se conecta exatamente com aquele momento. Ah, mas eu tô com raiva, tô no olho do furacão, meu chefe tá me enchendo o saco. Para, olha pra ele com aquela cara bem blasé. Respira. Eu tenho certeza que você vai sair do olho do furacão e que você vai encontrar uma solução pro problema ali, naquele momento presente. Beleza? O quarto passo é o negativismo. Sabe a autofala negativa? É isso. Então assim, síndrome de Hard. Ai, meu Deus, tudo dá errado comigo. Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu só me meto em roubada, só aparece um na minha vida. Só acontece coisa ruim comigo. Tira o negativismo da sua vida. Nossa, mas como que eu faço isso? Porque só acontece coisa ruim na minha vida? Você tem certeza mesmo? Gente, vocês sabem, né? Quem me acompanha mais tempo lá no Instagram sabe. Eu sou a rainha da gratidão há muito tempo. E hoje as pesquisas mostram que quanto mais você olha para sua vida e é grato, mais abundância você tem. Por quê? Porque você está olhando para o momento presente. Porque você está olhando para aquilo que você já tem, não para aquilo que você não tem, né? Tem sempre uma frasezinha que rola aí na internet que ela diz assim: ai, e se você amanhecesse com aquilo pelo qual você foi grato ontem? A maioria das pessoas amanheceria sem nada. Então para com esse negativismo. Chega no fim do seu dia e faz uma retrospectiva. Pensa assim, o que aconteceu hoje no meu dia? Ai, fulano bateu no meu carro, ai, o cara me fechou no trânsito, ai, não sei o quê. Mas aí você chegou em casa, seu filho abriu, quando você abriu a porta, seu filho foi lá, foi correndo te dar um abraço. Isso daí não é um momento bom na sua vida, não? Então para reparar qual é o momento bom que você tem na sua vida e começa a trazer isso pro seu dia. Começa a fazer um diáriozinho de gratidão. Ah, no primeiro dia foi só uma coisa, no segundo dia foi só, sei lá, 2 coisas. Você vai ver que em um mês você está colocando muita coisa pelas quais você pode ser grato. Então, para com essa história de ser Maria ou João negativo. A quinta coisa que você precisa abandonar é a necessidade de impressionar o outro. Gente, você não precisa impressionar ninguém. Você precisa impressionar você mesmo, na verdade, né? Porque se a gente vive para impressionar o outro, a gente acaba fazendo escolhas que muitas vezes não são nossas, né? Você já parou para pensar isso? Assim, ai, quero impressionar aquele mocinho que eu tô saindo com ele, vou colocar assim um decote maravilhoso, um batom bem vermelho, um salto bem alto, aí você vai jantar com o cara nem gosta daquilo. Ou você tá se sentindo super mal, você tá lá apertada pra fazer xixi, não consegue nem levantar pra ir no banheiro porque você tá se sentindo mal com a roupa. Então para de querer impressionar o outro. Para de querer ser uma pessoa que você não é pra impressionar outra pessoa, né? Não existe nada mais maravilhoso do que autenticidade. Não existe um marketing pessoal melhor do que a gente ser quem a gente é, do que a gente falar e trabalhar com as nossas verdades. Então apenas pare. Gostaram das 5 primeiras dicas? Então, eu nem vou me estender nesse vídeo, gente, porque para vocês praticarem tudo isso que eu falei até agora, vai demorar um tempinho, pelo menos uma semana. Então, a semana que vem a gente volta com as outras 5 dicas para que você possa ir em direção à sua felicidade.